Vamos então, Cauê, para a lista, tá? E aí, a dinâmica da lista, como a gente falou, você vai trazer os nomes e a gente vai identificar se cabe em alguns dos Sim. times da região, tá? E aí depois eu vou fazer a atualização lá naquele universo. Então, Cauê, eu queria que você apresentasse a sua lista, tá? Conceitualmente, o que as dificuldades, eu já vou trazer aqui a tela dos goleiros, mas conceitualmente as dificuldades, o que você trouxe para essa lista dessa vez, só são jogadores que estão atuando no mercado brasileiro, jogadores que estão ali sobrando na Série A que não fizeram 7 jogos, destaques da Série B que são acessíveis. Explica fundamentalmente o que vem aí na tua lista. Fred, inclusive, se você for por goleiro aí, talvez não dê nem o tom do que são as demais posições. Porque do goleiro você ainda consegue ver, por exemplo, Matheus Cunha, que eu acho um goleiro muito bom de um patamar superior. Mas nas demais posições a gente vai chegar em cenários que é até um pouco daquele cenário que eu já falei do esporte de fim de reta de janela, de você já pensar em alguns nomes mais baratos pensando numa Série B, em apostas de jogador que possam, de alguma maneira, vir barato para você encarar e testar para uma Série B. Mas é uma dificuldade imensa porque montar essa lista, porque são jogadores que nem sempre vão estar aí e que eu goste e que eu queira. Então é muito mais os jogadores que estão palpáveis de alguma maneira, a depender do pronto. Matheus Cunha não seria para um Sport, por exemplo, que gostaria de um goleiro, mas para um Bahia, que tem um Era isso cheque que eu ia falar, cara. para Nesse passar. caso aí, no goleiro, a gente ainda tem que levar em consideração que a gente identificou esse setor como carência de um Bahia, por exemplo, né? Que tem um poder de investimento maior. E até esse Matheus dois Cunha só desses tá aí nomes ponta aí do da sua Bahia. lista. Exatamente. 2 desses nomes aí da sua lista chegaram a ser ventilados aqui, né? Matheus Cunha e João Paulo. Então, E João Paulo. acaba tendo uma mudança de perfil, né? Isso. Então vai muito, Fred, pelo que eu tentei olhar do que os times daqui do Nordeste estavam precisando e o que tinha no mercado que você poderia ou não pensar. Mas com certeza terá muitos que a gente vai chegar por aí e vai dizer, opa, esse não dá, esse não dá. Porque realmente o mercado nacional é muito ingrato. Porque quem tem bom já usou. E aqueles que não foram usados, ou foram por questão de lesão, ou porque não se adaptaram. Como a gente já falou de um Wellington Rato, por exemplo, e que eu nem coloco na lista. Mas quando aparecem jogadores de uma qualidade maior e que está disponível, não é por acaso. É porque tem algum senãozinho. Pronto, João Paulo está aí por quê? Porque foi um goleiro que perdeu espaço pela lesão que teve ano passado. Brazão se tornou titular incontestável hoje em dia no Santos, então João Paulo se tornou um goleiro que está hoje para o mercado, mas não seria o natural. Walter... Pode até ser, viu, Cauê, que Brazão possa ser negociado, parece ter uma história dessa. E aí João Paulo voltaria a ser inegociável, né? Agora, Walter, aí tu botou Cuiabá, ele não está sendo titular do Mirassol, não? Do Mirassol, desculpa. Terminei lembrando dele do... Mas ele é titular hoje, né? Lá do Mirassol. E se tornou titular, mas ele não atingiu ainda. Não atingiu. Ainda 7 jogos. Não atingiu. Então ele... E como essa lista também foi feita há umas 2 semanas, que era para ter ido ao ar, então talvez até possa aparecer até algum jogador que tenha já fechado com algum clube aí. O atacante eu tirei, né? O Dineno, né? Cruzeiro. Dineno, pronto. Que era para mim o cara assim, Bahia, pro Fortaleza, né? Isso, para vários clubes aí era a melhor opção que se tinha ali no Brasil. Vou cobrar isso aí, viu? Se não jogar lá, eu vou cobrar. Vá. Fechou com São Paulo. Não, e de cabeça é um monstrinho, viu? De cabeça jogadinha área, na apelação ele resolve também na cabeça. Mas basicamente é isso, Fred. A gente vai ver alguns nomes bons, outros que não dá nem para pegar, mas é o mercado que se oferece. Se não for para hoje,
você ponderar, sobretudo para o esporte mais à frente, em cenários de trocas de gastos maiores por gastos menores. Então vamos começar com os goleiros, Cauê. Já está aí na tela, já podemos começar com esses 5 goleiros que você listou, tá? Eu acho que tanto Matheus Cunha como João Paulo daria para o Bahia, até pelo cenário do Bahia hoje, caberia fácil aí no Bahia. Inclusive pensando... por serem 2 goleiros que jogam Sim. muito com os pés e se encaixam Isso. no perfil de jogo do time. Exatamente. Aí você entra para o cenário do esporte, um Matheus Albino, que hoje em dia é um cara que está super valorizado, e o próprio Palmeiras já anda sondando. Daniel Fusato é um cara que já entrou em listas minhas passadas e hoje é reserva do Vasco. Mas é um cara que já passou da base do Palmeiras, passou pela Roma, não teve a oportunidade de jogar lá na Itália. Tava, antes de voltar para o Brasil, acho que era no... Ou foi no Eibar, era o time na Espanha. Ou foi Eibar ou foi do Ibiza. Acho que foi no Ibiza da Espanha, na segunda divisão espanhola. E Walter, que era um goleiro que era muito justo para caber dentro do esporte. E, infelizmente, deixaram passar. A tempo, né? Perfeito. Ravel, dessas 2 sugestões para o Bahia, vale a gente posicionar as 2 como uma boa mesmo para resolver? Você tem uma preferência? Você acha que não cabe, ainda que Cauê tenha lembrado aí? Como é que você enxerga? Eu não gosto tanto de Matheus Cunha, Fred. Até um goleiro que, pelo que a gente soube aqui, Rogério Ceni até pediu que o Bahia sondasse no começo do ano. Mas é um goleiro que eu ainda acho que oscila bastante. Não viria para resolver o problema, não. Já João Paulo, eu vejo assim como um goleiro que poderia ajudar o Bahia. Acho que teria assim, interesse em trazer o jogador, já está mais... É um jogador que, por exemplo, não precisaria ter adaptação, né, para ser um jogador do mercado nacional. Então eu, particularmente, gostaria de ver João Paulo dessa lista como o melhor dos nomes aí. Matheus Cunha, apesar de saber jogar bem com os pés, é importante lembrar que ele falhou naquele jogo de Libertadores que eliminou o Flamengo, por exemplo. Então ele também tem um ponto que o Bahia já tem, né, nessa posição, que é goleiros falhando em jogos cruciais importantes. Eu não gosto do nome não, apesar de ser o segundo melhor nome possível para o perfil do Bahia na lista de Cauê. Acho que João Paulo seria o atleta que valeria trazer. Cauê, eu vou incluir aqui Ronaldo do Bahia e botar um asterisco, né? Porque não está livre no mercado, né, porque a gente debateu aqui e poderia ser também uma opção para o esporte, né? Caramba, eu não acho não, velho. Mas foi debatido há quase 30 minutos, né? Eu sei, eu vi, mas já que mas a gente tá falando para esse corte. As pessoas estão vendo esse corte, não estão nesse outro debate. Assim, eu acho que enfim, não seria uma opção, não. Não acho que não serve para o Bahia nem como reserva, e acho que também não serviria para repor o esporte, que seria para a figura de titular, não. Eu gosto de Ronaldo. Eu acho um goleiro. Foi bem no Vitória, foi bem no Atlético. Tá? E não achei que estava mal no Bahia, não. Eu preferia ele a Matheus Albino, por exemplo. Ele é mais testado que Matheus Albino, né? Eu prefiro o goleiro de Mas na fase, a fase de Matheus Albino... Veja, eu até falei, eu acho que foi com o Fred. Rapaz, Matheus Albino na Série A, não sei, mas o cara tá numa fase que, pelo amor de Deus, pega até pensamento, pô, assim, pega tudo. E numa fase dessa, é Série A, Série B, Série C, porque a dificuldade das defesas não são defesas de que você, porque quem chutou foi um cara da Série A. Não, quem chutou foi um cara da Série B, não foi um cara da Série A. Dificuldade do goleiro pegando, pelo nível que ele vem fazendo de partidas, é algo assim assustador assim, de nível técnico. Agora é um cara que realmente nunca jogou uma Série A na vida. O cara começar lá atrás na base do Atlético Paranaense, aí vai para o Londrina, onde faz a carreira ali no Londrina, e agora que aparece agora aos 30 anos. O ano passado já tinha feito mais ou menos, mas esse ano tá assim, muito fora da régua, assim, de bem, de positivamente. Eduardo José
né, como eu falei, foi o primeiro superchat que chegou. Ele mandou a lista inteira, eu vou lendo aos poucos a lista dele. Tá? Pro gol, ele citou o Tadeu do Goiás, mas é inviável, não é porque tá na Série Acho que B que Tadeu é acessível, né? muito. Tadeu tá muito agarrado com a história do Goiás ultimamente. Totalmente. É muito totalmente. difícil. Acho que teria que ser. Pra É o Tadeu Arley dos sair. nossos tempos aqui. Pronto. Isso. Quer ver se Tadeu sair? Talvez se fosse o Bahia. Isso, Por mas também grana não cabe pro Bahia, não. E também não é goleiro pro Bahia. Exatamente. Por grana e pela projeção. Eu acho que para os demais, até o Fortaleza, sim. Mas o Fortaleza tem João Ricardo, então não seria. Você vê que até para o Santos, que eu acho que ele tentou ali naquela movimentação para o Santos, o Goiás não liberou, ele não saiu. Então não seria algo fácil, por toda essa relação que o Tadeu já tem lá com o clube. Eu Tadeu gosto pra sair muito do Goiás precisaria ser um negócio assim, tipo, no meio de uma janela dessa aí, vou dar um exemplo aqui. Sim. Um Everson se machuca, o Atlético Mineiro vai lá e, quem traz rápido aqui? Tadeu, pronto. Um negócio assim. Gabriel, pode tirar o superchat, mas guarda ele que depois a gente traz mais nome. Eu gosto muito de Pedro Morisco, do Curitiba. Gosto muito. Os jogos que eu Mas vejo... eu acho que ainda é meio verdinho. E também não acho atabalhoado. e não acho que tem saída, não. Gosto muito dele. Os jogos que eu vejo, os jogos que eu vi dele, gostei muito. E aí, Cauê, a gente já debateu uma vez também, né? Chegou a se falar muito no Volpe do Retrô. Que você também não confia, né? Zero, não tem nem B no currículo, pô. Achei nem B ele. Então entraria muito nessa questão da instabilidade que poderia ocorrer dele chegando, pegando um elevador tão gigante assim, de uma C para A, sem nunca ter passado nem pelo uma B. Poderia chegar e fechar, pelo momento dele. Mas agora a gente está falando mais de um perfil de janela agora que é qualificação de elenco, né? Não em apostas. Isso. Enfim, esse movimento se justificaria mais num outro momento da temporada. Agora, acho que tem que resolver o problema, né? E aí, no caos que o esporte está. É difícil. E no caos que o esporte está, que assim, quem entrar, meu amigo, vai pegar a bomba chiando da pressão. Chiando. Eu gosto muito do goleiro do Retrô, viu? Mas não traria para solucionar agora. Poderia ser uma opção barata, Série B do próximo ano. Isso. Pronto. Vamos chegar a uma equação aqui da história das mudanças de gastos. Sai o Thiago Couto e vai chegar ele. Pronto. Final de setembro. Viu que o cenário é irreversível? Thiago Couto vai lá para a Série B, traz Volpe para eu ver aqui. Talvez até lá o cenário do Retrô também esteja. Porque eu acho que a primeira fase da C termina final de agosto, Minhoca, tu lembra? Que tem justamente aquela fase que vai todo mundo embora, né? 31 de agosto. Pronto, exatamente. Que vai todo mundo embora, que eles já fazem justamente para pegar a janela e a turma se empregar, né? Não ficar desempregado o resto do ano. Quem não passa, né? Dos 8, quem não passa. Pronto. Ali. Se o retorno passar entre os 8, chama o cara. Chama o cara ali, se o cenário já foi reversível do esporte. Porque aí você já começa a ver ele de dentro. Treinamento, questões técnicas mesmo dele. De grupo e também. Se tiver de grupo. E se tiver brecha para botar um jogo ou outro, que vai ter, você testa. Perfeito, tá? Então, essa foi a lista de Cauê, só de jogadores que atuam no mercado brasileiro para a posição de goleiro, tá? Para a posição de goleiro. Agora a gente vai para os laterais, tá? Eu já vou destacar da primeira parte do programa, quando a gente fez um scanner nos elencos, 2 jogadores do Fortaleza, Diogo Barbosa e Felipe Jonathan, foram apontados como possibilidades para o Vitória, que tem uma carência muito grande na lateral esquerda. Cauê também identificou uma carência muito grande do Sport na lateral esquerda. Cauê até sugeriu que Dalbert fosse negociado, mas não embarcaria
em nenhum desses dois nomes, né? Nem Diogo Barbosa, nem Felipe Jonathan. Como eu fiz a introdução pela lateral esquerda, Cauê, vamos começar por ela, porque você trouxe uma lista grande de lateral esquerda até me surpreendeu, Fred. Quando eu fui fazer o levantamento, né, passando clube por clube, porra, foi recheado. Eu acho que é a lista maior que tem, assim, disparado. E não é, agora, lógico, não é que tem uns laterais brilhantes, porque senão esses laterais brilhantes estariam aí jogando e você não poderia puxar. Mas você vai desde o Lucas Cândido, que já foi titular do Red Bull Bragantino e está lá encostado no Grêmio, porque o Grêmio tem 3 laterais esquerdos, Lucas Esteves, Lucas Cândido não, Luan Cândido, e tem qual é o outro? E que foi do Cruzeiro, e Marlon do Cruzeiro. Então são 3 laterais pesados, no sentido de caras que jogam Série A. Aí você vai o Caio Paulista, que está lá no Atlético Mineiro, que não é barato, mas seria uma movimentação de algum dos clubes que precisassem e quisesse tentar tirar, para ver também se ele teria interesse em maior minutagem. Agustin Santana, que é um lateral argentino, que aí já foi um lateral lá do River e não é titular no Braga, no Bragantino. Matheus Bidu, que é aquele mesmo cenário, o Corinthians tem 3 laterais esquerdos. Ramon, que era o lateral do Cuiabá e agora está no Inter. Patrick já é aquele para quem quer um lateral para apostar, porque é um cara que ainda não se consolidou, cara que vem de divisões de base, sempre seleção brasileira, mas não se consolidou no que se esperava dele. E aí vem a turma da Série B. Gabriel Feliciano, do Operário, cara que já tinha feito uma boa campanha pelo Asa e o Operário pegou. O ano passado já fez uma reta final de Série B bem justa. Esquivel, que é um lateral já pronto do Atlético Paranaense, esse queria fácil, mas não é fácil de trazê-lo, até porque o Atlético Paranaense teve uma negociação com o River Plate e não avançou, porque o Atlético Paranaense queria dinheiro e tá aí na Série B jogando. Marlon, que é aquele lateral do América Mineiro, que faz o feijão com arroz. E Enzo, que é um lateral que eu quis botar aí, porque é um cara que é aquele cara do final de reta de janela. E para continuar observando. Botei mais para continuar observando. Porque tem uma idade boa, vi certas qualidades nele e que valeria a pena continuar monitorando para ver se valeria a pena ser aquele cara para trazer pensando numa Série B ou numa evolução desse jogador como segundo ou terceiro lateral. Cauê, o Vitória só tem Jamerson, que eu acho que sequer deveria ser titular do Vitória. E veja, o que você barrou era melhor que Jamerson. Era melhor diga que o que Nicolas. Diga o que eu barrei. Era melhor que Nicolas. E, por características, estaria sendo mais honesto que Dalbert, Marcelo Hermes. Estaria sendo mais honesto que... Cansado. Criciúma. Jogou a Série A todinha pelo Criciúma, honesto, ano passado. Não é craque, não. Mas tem características que estaria ajudando o esporte muito mais do que Dalbert. Estaria farrapando atrás. Mas na frente, estaria ajudando. Estaria passando da linha da bola, viu? Para receber a bola na frente. Vamos colocar os escudos aí. Dentro da realidade financeira de Vitória, Sport e Ceará, tá? Quem você indicaria para o Vitória? Daí que você acha que tem mais a cara do Vitória. Para o Ceará e para o Sport, pode ser o mesmo jogador, se for o caso. Veja, eu acho que do patamar financeiro, o único complicado é Caio Paulista. Pensando no patamar financeiro. Luan Cândido não? Cauê. Eu acho que o Grêmio deve fazer qualquer negócio aí. Dividir salário. Terceiro lá. Esquivel também, não acho que Esquivel, bem lembrado. Esquivel, porque o formato de negociação seria compra. Então, Esquivel entraria nisso de não é nem um salário, é aquisição. Mas os demais, eu acho, dentro do palpável. Aí seria realmente ver pelo lado do
da qualidade do jogador, se caberia ou não, porque, pronto, tanto para o Vitória quanto para o Sport, não adianta vir um cara para ser reserva. Eu acho que já para Mas pode ser pra antecipar. disputar posição e, assim, desculpa, Minhoca. Assim, o cara vem para disputar posição e render, porque não há tempo, né? Mas, assim, também não pode contratar só desse jeito. Então, se o cara não for um perfilzão de titular, não adianta. Vai ser muito difícil dessa forma. Como o mercado está muito escasso para só contratar dessa forma. Não, porque o Ceará ainda pode apostar para uma reserva. O Ceará ainda pode apostar um cara tipo, vou pegar aqui, por exemplo, Gabriel Feliciano, porque ele sabe que tem Matheus Bahia. E é um perfil que o Ceará apostou para esse ano, né? Isso. Pegar um Marlon, nesse sentido também, tipo, um cara que não vai ser os 5, 6 ali para não dar trabalho, Marlon. Não, é porque eu tava, já que tu estava mencionando a questão salarial e tal, Caio Paulista, Esquivel, né, e aí talvez até Luan Cândido, que aí eu acho que já entra no perfil do Fortaleza, já que o Fortaleza está liberando 2, né? Também. Bem lembrado, Luan Cândido e Caio Paulista é Fortaleza. Ou Esquivel, né, mas não sei se Fortaleza ou também Esquivel, vai... É porque Esquivel entraria valores aí mesmo, né? Assim, aí tu tá colocando também empréstimo, né? Porque eu não sei se Caio Paulista foi uma negociações muito caras aí de São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Assim, foi muito dinheiro envolvido. Né? Caio Paulista é só naquela. Se realmente o cara quiser. Tô pensando em minutagem. Aqui é Arana, Rubens. Não tendo a minutagem que eu esperava, até porque ele já sai do Palmeiras ali buscando minutagem, né? E não tem. Exatamente. E aí continua nessa. Então talvez ele vá nessa. E lógico, não seria para o Sport. Por mais que o Sport botasse dinheiro, mas possivelmente não seria uma escolha dele. Aliás, eu fico me perguntando, sabe? Porque Caio Paulista, ele foi ser lateral esquerdo não tem muito tempo. Era um ponta. Tudo bem que ele, era um ponta. Mas que acho que jogou até na base também, não sei se dessa maneira. Que ele foi até da base do Ceará. Mas, assim, até um tempo atrás, você falar que Caio Paulista ia ser lateral esquerdo do seu time seria loucura, pô. Né? Ele era muito mais um jogador ofensivo e tudo mais. Luan Cândido é plausível para Vitória Sport financeiramente ou não? Foi o que a gente estava conversando aqui, acho, na hora que saísse. Como ele é o terceiro lateral do Grêmio, não seria do outro mundo, talvez o Grêmio aceitar fazer porque depois que Minhoca trouxe ele como Fortaleza, eu que estou questionando se não distanciaria da realidade de... Porque talvez o Fortaleza não chorasse para dividir. Qual seria o segundo nome para o Sport aí? Gabriel Feliciano seria um bom segundo nome? Eu acho que Matheus Bidu é um nome muito honesto. Eu gosto de Bidu. Tá. Então, Matheus Bidu aqui. E é o mesmo cenário. Tem 3 laterais esquerdos no Corinthians e talvez não fosse o dificultador Matheus Bidu sair. Na lateral direita, Cauê, de todos os times que a gente viu, o único que tem uma demanda ali mais urgente é o Sport, né, que só tem Hereda. O Bahia, de certa forma... Desculpa, o Bahia não. O Fortaleza tem 2 ali, Tinga e Mancuso, mas Mancuso é tão acionado na esquerda que eu não duvidaria se tivesse uma oportunidade de trazer um lateral direito. Apresenta teus nomes aí. Ao contrário da esquerda, a direita você vê que é muito mais difícil. Você já peneira. João Lucas pela temporada lá no Juventude, aí você tenta pegar Calegari pelo que fez em alguns momentos no Fluminense, estava emprestado ao Famalicão. Marcos Início é um cara que fez uma excelente Série B o ano passado pelo Avaí, tá até ok essa Série B de novo pelo Avaí, tinha feito algumas temporadas legais pelo Maringá. E Rodrigo Soares, aquele lateral do Horizontino, bem regular. Mas também não é nada do outro mundo. Seria aquele cara para... Não quero gastar dinheiro ali. Se tua lista tivesse Matheus Alexandre e de Plácido, eu escolheria Matheus Alexandre e de Plácido. Pois é. Janeiro de 2025. Acho pelos valores. Janeiro. Não, janeiro de 25. Janeiro de 25. Sim, tudo bem. Mas aí tu escolheu. Aí tu liga pro Cuiabá e o Cuiabá fala 9 milhões. Não, pô, claro que não.
Mas assim, como eu imagino que Cauê não tá lembrando que os Sport vai pagar nem 5 milhões por nenhum desses. Não, pois é. É difícil, pô. Lateral direito é difícil. Você vai trazer quem aí, Cauê? Aí pronto, foi a condição que eu falei. O Sport vai para urgência ou não? Vai completar e vai com Hereda. Se for, Marcos Vinícius para sair vem com dificuldade ou sem dificuldade? Marcos Vinícius eu acho que poderia ser o nome. Até pelo perfil físico. É um touro. A gente tá vendo aí o quanto o Fabiano tá ajudando no Ceará. E Fabiano era um cara que eu botava em lista de Série B. Botei em lista de Série B Fabiano na época dele em Portugal, no Moreirense. E tá dando conta, porque jogava campeonato português, não foi tão bem na Turquia. Mas é o físico. Talvez Marcos Vinícius, pelo físico que ele tenha, e para chegar, para ser essa composição de lateral direito, talvez ajudasse. Calegari é outro estilo, é um cara mais leve. João Lucas também é um cara mais leve. É outro perfil físico. Certo. Mas é isso, não tem muito. Se a gente fosse aqui, porra, Hereda tá mal, a gente vai ter que trazer um para ser titular. Ia dar trabalho, não ia ser aí. Poderia até se transformar. Mas não iria olhar por aí, não. Aí eu pergunto, qual a necessidade do Sport ter afastado o Matheus Alexandre? Afastado. O afastado não, mas ele estava se tornando inviável, né? Não, ok, mas ele qual já a necessidade de ter afastado? Não, aí é... Assim, aí é um erro. O cara tá tirando foto em Paris. Não era melhor estar treinando, não? Sim. Não, a necessidade que você fala o quê? Tornar publicamente? Eu acho que assim, afastar Isso. Não, eu deixaria treinando normal. Afastar o jogador, não vejo problema. Não, veja, o Atlético Paranaense Paris, é totalmente diferente, pô. O Atlético Paranaense vai negociar com o cara, com o Sport. O cara em Paris, pô. Exatamente, pô. O cara tá fazendo foto aí, meu amigo. Troco, eu vou dar troco. A aparição dele em Paris não era o jogador já de férias, não. Os outros já estavam de férias. Acho que não, tava jogando ainda. Ele já estava afastado. Não sei se ele... Mas o time tava de férias, não. Tava jogando. Foi essa semana, pô, isso. Cássio, tava jogando. Foi no dia que o Sport tava... Enfim. Se não foi Paris, tirou foto com um peixinho aqui no fundo do mar de Alagoas. Então, assim, Fred, não tá treinando, eu não tô dizendo... tá afastado do Sport, tá treinando em horário especial. Veja. Não tinha necessidade nenhuma. Tem que fazer o que Sérgio Papelim fez no Fortaleza. Exato. Trabalha dos bastidores, deixa o cara treinando, relaciona pro jogo, cacete. Fred, eu não tô dizendo que o Atlético Paranaense ia cair, não. Mas só o Atlético Paranaense, porque foram 3 clubes que demonstraram interesse em Matheus Alexandre na virada do ano. Atlético Paranaense, Santos e Sport. Aí o Santos tinha fechado com ele e o atual diretor do Sport era de lá, né? Então provavelmente deu aval e queria. E Pedro Caixinha que livrou o Santos e empurrou a trolha para o Sport. Porque foi Pedro Caixinha que mandou desfazer o negócio segundo matérias, reportagens da época. Então, se você tivesse Matheus Alexandre com essa peça que o Atlético Paranaense teve interesse lá no início do ano e pelo contexto que se falou, sondou novamente, tu chegava no Atlético Paranaense, beleza. Vamos ele por Luiz Fernando, por empréstimo, não é um pelo outro pelo dinheiro, não. Ou em Esquivel, um pelo outro, já que Esquivel não tá chateado por tá jogando Série B. Vamos o empréstimo um pelo outro e fixa o que tiver que ser de compra por metas ou o que seja. Mas a partir do momento que tu afasta o cara, que tu coloca lá o cara na fila do chiclete jogado no chão, o Atlético Paranaense vai olhar assim, meu amigo, ele vem pra cá nas minhas condições, pô. Não nas tuas condições. É totalmente diferente, pô. É isso, tá? Vamos para mais um setor, Cauê. Que agora são os zagueiros, tá? Difícil, acho que zagueiro é bem complicadinho. Lembrando aqui. Vamos para os zagueiros. Bem complicadinho, tá vendo? Gosto muito desse primeiro nome, que na verdade do zagueiro canhoto, né? Do zagueiro que joga pela esquerda, que chegou a ser ventilado no Sport ali no meio do campeonato, né? Mas
Na verdade, no comecinho da Série A, agora, com o Naves Sport é bom último, zagueiro. o Sport último, eu acho que fica difícil. Mas seria um nome... É um excelente zagueiro, né? jovem ainda. Era aquele zagueiro que, naquele contexto inicial do esporte, achando que era rico, valia o investimento. Não, talvez, no que o Palmeiras estivesse pedindo. De 20, de 30 milhões, não sei qual era o valor exato. Mas numa composição de você pegar parte do jogador, porque é um jogador que tem certa... Você olha como um zagueiro promissor. O outro nome ali pela esquerda é Lampereu, por ser um canhoto, cara com bagagem ali de Série A pelo Cuiabá em temporadas anteriores. Pelo lado direito, você tem Lucas Oliveira, que eu acho um zagueiro bem honesto, estava até na minha lista no início do ano. O Vasco pegou e ele não encaixou no Vasco, então não está sendo aproveitado. É um zagueiro que começou como volante, ou seja, tem saída de bola, sabe sair jogando. Aí Igor Rabelo, que não é um dos zagueiros que me agradem, mas, queira ou não, é um nome de peso ainda no mercado brasileiro e boiando aí, de alguma maneira. João Pedro, que é o que esteve no Ceará. Gustavo Medina e Henry são dois outros jogadores que eu puxei pensando já naquele contexto de serem terceiro ou quarto zagueiro ali e talvez para aquela reta final de janela, de potenciais nomes, pensando num 2026. Henry, inclusive, não tenho certeza, mas talvez tenha jogado com Naves, fazendo dupla de zaga no Palmeiras, na base. Ele teve muito azar de uma lesão muito séria. Ele era super colocado assim como um zagueiro que teria muita chance de explodir, mas teve uma lesão grave no joelho e perdeu uma temporada inteira e quando voltou não conseguiu ganhar espaço também nesse Super Palmeiras e aí passou por Mirassol sem ter oportunidade e agora está no CRB jogando titular, fazendo dupla de zaga lá com o zagueiro lá que foi do equatoriano, que foi do Botafogo. Eu acho que Naves encaixa bem para Palmeiras, ou para Bahia, no caso. É isso que eu perguntei. O Bahia tem uma... Eu ia perguntar justamente isso. O Bahia tem uma demanda com a lesão, né? De Canu, né? Como pro Vitória, viu? O Vitória também precisando de zagueiro por ali. Eu acho que Naves ficou difícil pro Sport, viu, Cauê? Pelo contexto que o Sport se inseriu. Pra ótica do cara, eu acho que era a última opção, viu? Se o Bahia tem carência por esse jogador e o Sport na situação que tá, fica meio... É porque o Bahia... Veja, o Bahia tem carência e tem dinheiro, mano. Mas o Bahia, exatamente. Veja só, o Bahia raramente pega emprestado, né? É porque eu não falo mais fácil o Bahia tá fazendo o investimento. Eu não vejo o Bahia comprando Naves. Eu acho que Naves, quem quiser, é para pegar uma oportunidade ali de ver qual é. Não vejo o Bahia comprando Naves. Eu acho que pegando por empréstimo com valor fixado. Por empréstimo, sim. Zagueiro direito ali, se o Sport for atrás de... Eu acho que o Sport não vai atrás de zagueiro destro. Tá? Mas seria Lucas Oliveira, Cauê? Eu iria Lucas Oliveira. Eu já tenho alguma experiência de Série A, tudo. E para os demais... Pedro Costa, eu já citei o Ceará, né? Que tem um vínculo com ele, gosta dele e vai querer de volta, né? Eu acho que os demais não estão precisando de zagueiro pro lado direito, né? Vitória não. Fortaleza não. Bahia não. Igor Rabelo seria uma boa? Seria, mas eu acho que é um jogador caro e não faz o perfil da necessidade. Pro esporte, eu acho que não vale, não. Pesado, pesadão. Eu não sou fã de Igor Rabelo também, não, viu? A gente passou pelos laterais, tinha chegado uma pergunta de Paulo, tá? No Superchat, sobre repatriar Everton e Filipinho. Veja, eu falei desde o começo, eu fui contra, fui voto vencido. Para mim, Filipinho era o melhor lateral esquerdo do Sport. Eu sei que eu sou minoria quanto a isso, mas eu acho ele melhor que Cariús e melhor que Dalbert. Mas... Para a forma como o Sport precisa jogar, não acho, não. Assim, mas Juba era assim também, e o Rogério Ceni insistiu, e Juba ganhou força de marcação.
voltou a ser lateral e aprendeu a marcar. Ia ter que acontecer isso, então. Ia ter que, durante o time na lanterna, com 3 pontos, fazer um cara aprender a fazer isso. Aí... mas é muito mais profundo do que os outros dois. Sobe e desce com muito mais qualidade que os outros dois. Mas veja, se a moeda não virar, Filipinho volta, viu? Se a moeda não der um giro aí muito, muito grande, e ele não tiver completado, lógico, é chamar de volta. Eu chamaria de volta. Se ele quiser soltar, né? Tem isso. Mas ele é do Sport, né? Ele é do Sport. Não, mas tem que saber as cláusulas. Se o Sport pode puxar de volta. É porque Filipinho, eu acho que tá jogando pouquíssimo lá. Viu? É porque eu acho que ele tava machucado. Ele era titular e se machucou. Vou abrir aqui para ver a situação dos jogadores do Juventude. Tá? Mas Everton, se brincar, já fez as 7. Porque Everton joga. E Everton, acho que tem raivinha. Everton, acho que tem raivinha. Isso. Everton é o segundo jogador que mais jogou, um dos jogadores que mais jogou pelo Juventude. E Everton tem raivinha. Tá? Everton não quer voltar nunca. 11 jogos já pela Série A, Everton fez, tá? 11 jogos pela Série A. Esse tem que dar um jeito de vender. Porque eu acho que ele vai querer nunca voltar. Fez 5, tá? Filipinho fez 5. Não tenho decorado se o Juventude joga nessa rodada. Ou se é um dos times que pausa. Eu acho que o Juventude joga. Mas aí só chega a 6. Aí só chega a 6. O Sport poderia. Mas aí tem que ter a tomada de decisão, né? Tem que ter uma tomada de decisão na janela. Agora, né? Não é nem na janela, na intertemporada. Isso. Paulo Lins manda aqui um superchat dizendo que o Palmeiras só aceita a venda de Naves. Tá? Aí o Sport tá fora do páreo. A gente já tinha deixado fora. Eu sendo Bahia. Naves para mim só é interessante para pegar para ver se vai. Isso. O Bahia, no mercado que tem, é muito melhor. O Bahia contratou um grande zagueiro, o Flamengo. O Bahia tem bons zagueiros. Aí o Bahia tem cofre para fazer o investimento em um jogador com mais certeza do que Naves, tá? Não sei se o Vitória, pelo valor que o Palmeiras vai vender, fica inviável. Não, é inviável, Fred. É inviável. E aí ele vai ficar lá. O Palmeiras sabe do potencial. O Palmeiras sabe do potencial, não vai abrir. O negócio era empréstimo para deixar o cara na visibilidade. Palmeiras, convenceu o Palmeiras, nem tu nem eu. Ele vai estar aí parado, porque a Abel não está usando. É melhor deixar aqui na prateleira, todo mundo vendo e jogando. Vamos seguindo, tá? Agora a gente vem, Cauê, para o que eu considero o melhor nome da lista. Considerando utilização, preço, disponibilidade, tá? Se realmente o Corinthians tiver aberto a negociar Charles, eu acho aí que Sport, Ceará, Vitória e talvez até Fortaleza, pelo cenário que se encontra nesse momento, poderia tentar. Era um nome que eu estava achando estranho o Corinthians liberar sem venda, né? Porque fez um investimento por ele recente e que não foi barato. Mas também até o final do ano, né? Tem como repor até o final do ano com alguma cláusula de compra. O que eu fiquei sabendo, até informações relacionadas ao Charles, o Charles ele sempre quis continuar no Corinthians, né? Com a chegada do Dorival, ele até se animou, parece, de ganhar mais oportunidade. Mas o Corinthians parece que não quer, de fato, e parece que o Dorival também não está muito. Mas eu acho que, por exemplo, para o Fortaleza, né, que precisa de um jogador de recuperação de bola, assim, ele é um perfil que eu vejo. Para o Ceará, tem uma questão de já ter jogado pelo Ceará e tudo mais. Mas eu não acho que ele faz o perfil do volante que eu estava mencionando, que é aquele volante com mais qualidade, com a bola, o lançamento. Ele é mais de passada, né? Mas ele tem uma passada boa, Não, para mim ele entra mais naquele perfil do Jair que eu estava mencionando, que é o jogador que chega mais ao ataque, conduz a bola muitas vezes. Mas então, ele não é um de criação, né, Minhoca? O criação, não é da lucidez, né? Aquele jogador. Exatamente. Pena que Duqueiroz já fez os 7, senão caia como a luva aí dessa descrição do Minhoca. A capacidade de pegar a bola e perder a bola é muito grande ali. Eu ainda não cravo o Charles como, assim... Eu não tenho certeza também não, viu? Um cara que vai
ser aquele cara que vai chegar, vestir, ser super importante, não, viu? Ainda tenho dúvidas. Porque não foi no Ceará. Não foi no Ceará. Jogou, mas não foi um cara preponderante no Ceará na A. No Corinthians, mal conseguiu, assim, com dificuldades de se encaixar. Então, assim, a gente ficou muito com o Charles daquela Série B lá atrás, e uma passagem no Ceará, acho ok. Eu não acho que a passagem dele no Ceará seja uma passagem, tanto que Minhoca também falou, quando falou de Ceará, né, já passou aqui, não deixou saudades, né, Minhoca? Não, mas ele teve um bom momento. A grande questão era, quando ele sai, era o pior momento dele, assim. Era naquele momento que a torcida ia pro aeroporto, teve um momento ali de um bate-boca, mas ele teve um momento bom no Ceará, assim, teve no começo, assim, de uma Série A, ele conseguiu até entregar bem, titular, participando de gol contra o Flamengo, no Clássico Rei e tal, chegou a ter um momento dele bem importante, mas depois caiu, né, de rendimento. Então, assim, é um cara, não é um salário barato, teria que vir num contexto muito favorável, provavelmente, aí para o esporte, né, no sentido de esporte, Vitória, no próprio Ceará, dividindo salário, por empréstimo, não sei qual vai ser a condição que o Corinthians vai colocar. O Corinthians também não queria se livrar de Pedro Raul de graça e dividindo e fez, né? Com o Ceará. Rodou e cedeu. Com Pedro Henrique é a mesma coisa, cedeu. Então talvez tenha que partir para algo do tipo. Porque também a prateleira de Charles, ele não vai conseguir. Não, essa daí, a prateleira é essa que a gente tá debatendo. Não vai. Pode pintar talvez no Vasco? Arrumar... Pode. Aí vai pra loucura do Vasco pagar. Pode pintar no Vasco? Pode. Cauê, Haldney, do Atlético Goianiense. Ou é Haldney? Haldney mesmo, né? Haldney é aquele que foi do Náutico. Sim, exatamente. Foi do Náutico, Denilson, Cuiabá. Igor Meritão, do CRB. Tá? Pra quem você pensaria isso? É tudo pra compor aí, né? Sim, exato. Não, Denilson pode jogar, viu? Só lembrando aí, o Denilson já teve uma sondagem do Fortaleza, tem até uma especulação de que ele pode ser esse volante aí para ser o primeiro, né? Não tem muita característica, mas ele é mais esse perfil, né, Cauê? De ser o primeiro homem da saída. Isso. Denilson então, joga, viu? A questão é o Cuiabá liberar sem uma gracinha, sem um faz-me rir. Mas Denilson... Difícil, Cuiabá... Já tem umas semanas que saiu a matéria. Cuiabá fumo demais, 40 milhões, aí não sei quanto do Corinthians, não sei quanto de outro. Mas Yuri não disse que o Cuiabá confia no esporte? O esporte é bom pagador? Não, mas veja, a parcela que o esporte tá pagando aí já é grande, meu amigo. Vai botar outra. A parcela que o esporte tá pagando já podia ajudar. E outra, o Cuiabá já repassou meu irmão. Dá um tempo aí, vai em outra fonte. E 2 vezes do Cuiabá para isso no mesmo ano, para a chance de dar errado, é razoável. Melhor evitar. Mas Denilson cabia em todos aí, viu? Mas eu vou deixar... inclusive a reposição do Bahia de Eric. Tu acha que cabia no Bahia também, né? Cabia eu vou deixar só Fortaleza e Bahia, porque o Cuiabá não vai liberar sem dinheiro, né? E eu acho cabia por ser o cara ainda, assim, de idade relativamente baixa, que teria um potencial de venda futura. Pensando no Bahia perfil, nesse... É o perfil que faz, né? Que o Bahia faz hoje. Que por isso que Naves é um cara que poderia ser Matheus Cunha, que eu falei lá de goleiro, poderia ser... Cauê. Igor Meritão é aquele cara para compor mesmo. Um cara experiente, forte, mais de 1,80 m, então um cara, aquele primeiro volante alto, forte, que aí, se você quisesse para fazer uma composição de elenco. A gente tinha passado, quando a gente passou pelos clubes do Nordeste, a gente fez o scanner dos elencos, surgiram 2 nomes que a gente levantou como possibilidades para o esporte. Rezende, caso o Bahia acabe colocando para negociação, e Pedro Augusto, que o Fortaleza
tem botado Pedro Augusto, não. Eu pensava que tem botado Pedro mas Augusto. É porque eu retirei todos do sim, sim. Né, eu tô colocando de volta porque eu retirei pra gente fazer aquela dinâmica, né? E aí depois eu coloco de volta, tá? Um que eu acabei de retirar, Cauê, da lista foi Pituca, porque me avisaram aqui no chat, e com razão, tá? Danilo Everton avisou que já tinha feito o 7º jogo. Eu conferi aqui, Pituca fez o 7º foi aquela jogo. História, que a lista já tinha ido antes, aí antes de 2 rodadas atrás. Então, apresenta aí os 5 volantes aí de segundo volante que você indica. Deixa eu te fazer a pergunta. Fabrício Domingo do Sport, que a gente debateu, ele caberia no Ceará, no Vitória? Eu acho que não, Fred. Também acho que o Fabrício é muito do contexto desse esporte ou de algum treinador que chegue e saiba domá-lo, colocá-lo num lugar que ele funcione, dê a tarefa a ele. Certo. Eu acho que ele é o cara da tarefa, como já falei várias vezes. Você tem que dar aquela tarefa a ele. Faça o facão pela direita. Pronto. Essa é a tarefa dele. Perfeito. Então, se souber fazer isso, talvez ele te ajude. Se não, vai ser difícil. Então apresenta os 5 que você indica e para quem você pensaria esses jogadores de forma mais direta, tá? Newton fez um excelente assim, dentro das perspectivas de um Criciúma ano passado. É um cara do Botafogo, voltou pro Botafogo. Esse eu gosto. Alto, aquele volante de postura, de ocupação de espaço. Gosto bastante. Acho que é um cara que poderia ajudar, né? Nenhuma estrela, mas é um cara útil. Luiz Oyama é aquele cara que ajuda muito, tanto roubar a bola e faz o simples no passe. Filipinho é um jogador que eu gosto muito mesmo, canhoto, volante canhoto, revelado pela Ponte Preta. Juninho, botei aí mais pro peça. Mas é um cara que por quê? Tu botou por quê, Juninho? Me diz por que tu colocou Juninho. Na verdade, porque ele ano passado tinha ido muito bem no Goiás. Eu tinha gostado dele no Goiás. E ele não tá nem tão bem no Criciúma. Aurinegro Catarinense. Meu irmão, vestiu a camisa do Criciúma. Meu irmão, Cauê tem um esquema no Criciúma, Cauê. Tem que admitir essa porra. Tem um esquema, não é puro não. Isso não é honestidade. É o intermediário. Vê quantos jogadores são revelados. Tem um goleiro lá, 21 anos. Já tô de olho. Titular. Gustavo foi embora, já tem um menino lá. 21. Tem que ficar de olho, pô. Os caras revelam. O jogador, pô. E Barreto. Oi? O Matheus esquema aí. Ganhou hoje, Eu mal vi o jogo, pô. Só vi um pedacinho. E Barreto, que é aquele cara. Aquele cara que tá sempre ali na Série A, B, B+, A. Mas que também, assim... Botei também para complementar. Botei para complementar. Foi dos jogadores que eu disse, é o que tem aí, que tem rodagem, mas eu também não me interessaria, não. Também não. Eu não pegaria, não. Filipinho eu acho um nome interessante. Daí eu gosto de Newton, tá? Mas eu aceitaria os 3 de cima, Luiz Oyama, Newton e Filipinho. Eu acho que caberia, mas gosto de Newton, tá? Tenho a mesma visão que você aí sobre Newton. Da turma que precisa. E que Newton jogava no Vitória e no Sport. No Ceará... No Ceará acho que jogava, viu? Jogava, mas não é o volante que estão querendo. Não é o volante que joga aí. Ele é segundo volante. Ele é mais recuperador de bola, ele tem mais essa característica. Porque pode ser também aquele volante no ataque, entendeu? Pronto, ele é passada larga. Passada larga. Então pronto, pode ser também. Eu acho que você pode ter um jogador para transição. Graxa, do Central 2018, box to box. O box to Lembra box, de Graxa? Pode ser também. Felipinho é mais técnico. Felipinho é um volantezinho mais técnico, mais canhotinho, mais caprichoso, vamos dizer assim, mais técnico de... Mas, se eu não me engano, esse também gosta de um cartão, né? Felipinho também chega junto. E mais roubador de bola. Felipinho é roubadorzinho de bola. Tanto que teve a primeira Série B dele, ele foi o líder na Série B de roubada de bola. Ele estava quase fechado com o Fortaleza ano passado. Foi. Isso mesmo. Bem lembrado. Foi.
Aí teve uma lesão, não sei se foi nenhuma lesão, surgiram algumas lesão, foi problema de doença que ele teve no Atlético Paranaense ano passado, que atrapalhou a sequência dele. E mais tarde titular esse ano, acho, no Atlético Paranaense. Alguns jogos que eu vi ele era titular. Não sei se totalmente absoluto. Faz alguma indicação aí para Fortaleza? Ou esse nível aí tá... Fortaleza tem uma carência ali, né? Mas eu acho que aí a carência do Fortaleza é para alguém que chegue com peso mais maior, mais robusto. Também achei. Achei essa lista aí bem a menos. Bem a menos. É isso daí mesmo. Filipinho tem um potencial, mas ainda não é uma realidade. Então vamos para os meias, tá? Vamos para os meias. E aí a gente recebeu a gente recebeu um superchat de Paulo Lins falando de Bosquilha, do Operário, quando a gente está falando de volante, mas ele aparece aí meia. Aqui na lista de meia, né? É meia, Bosquilha não marca ninguém, não. Bosquilha... Cara, Bosquilha, eu lembro demais, assim, ele é um bom finalizador, assim, sabe? Mas um time tem que estar meio moldado para ele utilizar essa arma dele, que é muito boa, que é o chute de média distância. Mas para uma Série B, eu acho que ele joga bem. Para uma Série A, honestamente, eu acho que não. Aquela coisa, o Sport, no caso aí, que tem essa... O Sport ano passado? Foi ele mesmo. Foi, ele é um cara assim, ele bateu no Mônaco, pô. Ele bateu no Mônaco e jogou. Mas Cotia, depois... Né, assim, aí o cara tem um lastro, né? Sai de Cotia e o cara... No começo o cara consegue algumas coisas assim. Depois... Não, mas ele jogou no Mônaco, Minhoca. Ele jogou titular no Mônaco. Eu lembro. É porque ele voltou pra cá, ele foi jogar no Inter. Aí no Inter já jogou nada. Teve problema de lesão, foi. Tem problema de lesão, deixou ele mais lento do que ele... Ele é aquele jogador mais cadenciado, então ele perdeu um pouco da velocidade que ele já tinha dificuldade, né? Mas se reencontrou no Operário muito bem. Muito, muito mesmo. Agora, como Minhoca disse, e tanto que tá aí na lista, é daquela coisa, precisa de um terceiro para complementar, ou se não, já pensando na Série B. Não seria para trazer tanto ele, quanto o Matheus Friso, quanto o Felipe Matheus, quanto o Max Alves. Não seriam jogadores para você trazer para... Opa, eu preciso do meia para a Série A, para me ajudar aqui e agora, não. Seria aquele cara para... Eu preciso de composição. Então vou trazer que são caras que têm alguma coisa que podem me ajudar aqui e talvez deixar de ser o terceiro para ser o segundo. Ser aquele cara que entre todo jogo, 15, 20 minutos. Mas não seriam jogadores para você cravar de... Opa, vou trazer porque eu preciso de um meio, um camisa 10 e vai ser ele. E os três de cima, Sinchalo, aquele cara que de altos e baixos. Pode levar para tu, Cauê. Aí tu leva de altos e baixos. Né? Bruno Zapelli é o acima da média aí, cara de super potencial, mas também não sai barato. E Alex Santana é um caro que tem alguns adjetivos que podem ajudar assim, no time. E o Corinthians não quer mais. Felipe Vieira faz uma pergunta. Tirou da minha garganta a pergunta, Felipe Vieira. Não era só isso que eu ia perguntar. Não era melhor colocar 20 milhões em Zapelli do que num cara de 31 anos? Ele está se referindo a Diego Valdez, né? Que o Fortaleza está investindo 20 milhões. Mas, aí eu pergunto também, para complementar a pergunta. Ravel, quando estava aqui com a gente, ele destacou a necessidade de ter um reserva imediato para Everton Ribeiro. Quem vinha entrando na vaga de Everton Ribeiro e vinha jogando muito bem era Eric. O Bahia se reorganizava ali com Eric e muitas vezes estava jogando até melhor o time quando tinha Caio Alexandre, Jean Lucas e Eric juntos. Bruno Zapelli não é uma boa opção para Bahia e Fortaleza como investimento, não? Eu acho que para o Bahia sim, para o Fortaleza nem tanto. Porque o Zapelli, eu lembro que no ano passado, no Atlético Paranaense estava mal pra caramba, ele era um jogador de uma cadência um pouco mais lenta.
E para um time que está, às vezes, vivendo um momento mais de tentar se reerguer, eu acho que é aquela coisa. Você pode até ganhar o dinheiro, mas talvez você não vai ganhar o ganho, porque ele tem muita técnica. Para mim, o Zapelli tem muita técnica. Ele tem muita mas técnica. Ele não é um jogador sanguíneo. Ele não é um jogador sanguíneo. Por exemplo, o Pochettino é muito mais sanguíneo do que ele, assim. Jogador de muito mais entrega. Então, eu acho que não é bem o perfil que o Fortaleza precisa. Se o Fortaleza estivesse bem ali, sabe, nono lugar, oitavo, o Zapelli seria uma boa escolha. Agora, é porque o Fortaleza precisa da emergência, né, Minhoca? O Fortaleza precisa da emergência. E o Zapelli ainda está precisando. O Zapelli ele não resolve jogo. Ele é um jogador que é muito talentoso. Por isso que eu acho que encaixa mais no perfil de um Bahia, até também por ser jovem, para ser uma futura venda. Agora, para o Fortaleza 2025, aí é que tá gastando para tentar ter gol, né? Que é o que tá faltando pro Fortaleza. E aí, tem esse perfil também que o Minhoca lembrou. Valdez é muito mais fazedor de gol do estilo dele do que Zapelli. Porque Valdez é aquele 10 de pisar na área. Zapelli é de circular. Circular e achar. Circular e achar. Isso. Então a gente pode fazer aí como indicação Zapelli para o Bahia? Sim. Porque não é viável para Ceará, Vitória e Não, Sport. não, Não, tem perigo isso aí. Eu acho que é só pro Bahia mesmo. E também pro Fortaleza, por mais que coubesse dentro do poderio financeiro do Fortaleza, uma tentativa de empréstimo, pagando alguma coisa, mas hoje, queira ou não, Fortaleza tem Valdez e Pochettino. Sim. E Martínez, então assim, não faria sentido hoje. Caleb, tem todo mundo ainda, né? Caleb, já gastou. Não faria sentido. Gastou 20 pau, agora no Valdez não vai mais atrás. Eu vou escrever aqui, tá? Eu tirei, Cauê, dessa sua lista, Pochettino. Sim. Que a gente falou que poderia ser uma opção para o Bahia, né? Num contexto especial aí, de Fortaleza tentar recuperar algum dinheiro. E você tinha Caleb na lista também. Sim, Caleb, por Vitória. Caleb, você acha eu tinha botado Caleb. Eu tinha botado Caleb, era pensando no Vitória, inclusive. No esforço poderia chegar na Vitória. Eu acho que no esforço poderia, sim. Para ser aquele cara para revezar com o Mateuzinho. Isso. Na tentativa, né? De revezar com o Mateuzinho. Chegaram 2 superchats aqui, né? Paulo Lins, os 2 dele. Tá? Shailon era meia do São Paulo. Tem ótima bola parada e chute de longa distância, mas bastante irregular. Isso. Eu realmente, assim, sou... Quem foi que tu falou, Cauê, que contigo não joga em canto nenhum? Ramon, né? Ramon, zagueiro. Pronto. Shailon não joga no time meu. De jeito nenhum. Não acho um jogador... E digo mais, pra mim o Shailon é do Atlético Goianiense. Na condição de qualquer um dos nordestinos da primeira divisão nesse momento, assim... Era muito para compor o elenco, assim, mas com muito boa vontade para compor o elenco. Eu não queria de jeito nenhum. É porque assim, o melhor Shailon é do Atlético Goianiense, assim. O antes dele não é essa coisa toda. Eu não consigo achar que seria diferente de Iorra, por exemplo. Pois é. Ele teve uma fase ali na base do São Paulo boa pra caramba, Minhoca. Mas também ele nunca repetiu. Ele nunca repetiu. Tem diversos jogadores aqui que na base era um absurdo. E não vingaram. Na base, Everton, que a gente estava falando há pouco tempo, lateral direito, era atacante. Artilheiro. E a base é base. Cauê, quando a gente vai para os atacantes... Boa. Corinthians tentou Ronier, mas com a pedida, né? Acho que mais recuou com a pedida, imagino eu. Cauê, atacante de lado, e aí já está até em destaque na foto, um jogador que eu gosto bastante. Sim, Luiz Fernando. É o palpável, né? Assim, pensando no esporte, é o palpável. Mas palpável com qualidade. Também, palpável também para o Ceará que precisa, palpável também para a Vitória que precisa, né? Sim. O Ceará acho que até tentou sondar ele uma época. Se tivesse chegado, estava muito titular hoje. Muito titular. Joga muita bola. É daqueles jogadores que se incomodam de jogar Série B, que não gostam. Mas eu acho que
pela grana para o Atlético Paranaense. Na verdade, acho que foi para sair, para se livrar do Atlético Goianiense, né? Que ele estava ali final do contrato e tal. Aí se apegou a algum contrato bom. Mas tu acha que o Furacão vai liberar? Porque assim, o Furacão vai ter que correr para buscar esse acesso, né? Ainda. Como ele não tá, ele é titular absoluto, mas a draga lá tá grande, né? Mas é difícil. Titular absoluto. Não é fácil, não. Eu tô sentindo o Furacão morrer até lá, né? Tipo assim, meio que largar. Mas já começa a maionese deixar os caras de tirar o Sport dessa briga. O Sport tem bala pra... Na lanterna, o Sport não consegue pegar Luiz Fernando nesse contexto. Tá esquecendo Matheus Alexandre e Fred. 9 milhões ontem. Tu quer fazer essa troca, né? Pô, veja, se o Atlético demonstrou algum interesse em algum momento em Matheus Alexandre e ele tem esse... Veja, eu fechava na hora. Não, pelo amor de Deus, pô. Pode levar os 9 milhões. É a única moeda de troca aí. Agora botar dinheiro vivo na hora, mesmo Luiz Fernando já tendo 28 anos, eu fechava assim, ó. Na hora, pô, pelo amor de Deus. Na hora, vai. Ainda paga aí do Zé Paranaense. Desde que a primeira parcela eu pago aqui ao Cuiabá, viu? Nem se preocupe. Ficam 6 milhões, pronto. Por 6, pronto. Um no outro, 6 milhões, pronto. Não existe. Mas, Cauê, vai te explicando essa lista aí dos atacantes de lado. Aí eu gosto de alguns nomes, viu? Aí Júnior Santos, logicamente, era pro Bahia, né? Júnior Santos é para um patamar do Bahia, porque ele tá querendo... Tá sendo colocado aí para... Pelo menos estava 2 semanas, quando eu mandei a lista. O jogador que o Atlético pagou 50 milhões no dia desse, esse que tá na lista ou eu tô ficando doido? Porque ele tá para querendo sair. Tava, pelo menos há 2 semanas estava a movimentação para ele sair. Mas o Atlético não aceitou, não. Ele voltar para o Botafogo. Voltar para o Botafogo? Botafogo Que loucura. Paulo Baia, que é mais dentro aí de um patamar do trio. Gosto, viu? Esse Paulo eu acho Baia. Bom pro Ceará. Acho bom. Até porque ele é o grande responsável pelo acesso. Não sei se viajou o Fluminense. Não sei se viajou, viu? Pro Mundial. Não conferi. Não, mas tá muito escanteado lá. Tá muito escanteado. Tá muito escanteado. Eu esperava até... viajou. Até porque também lá foi difícil, né? A concorrência é muito pesada no Fluminense. O herói do acesso do Ceará, né, Minhoca? Trazer para casa, né? Esse aí tem muito crédito com a torcida. Aí Lucas Ronier, que para mim é meu sonho, meu sonho de consumo, mas mas não tem condição. Para os outros, e aí pronto. Para um Fortaleza, por exemplo, Bahia. Nem Fortaleza, só Bahia. Eu nem vi o valor. Eu acho que é só Bahia. É só Bahia. E olha lá, viu? E olha lá, porque o Curitiba, isso aí é a maior moeda do Curitiba hoje, pô. E o Curitiba tem um mercado na Europa aí. E aí vem a turma. Pedro Rocha, Aleph Manga. Aleph Manga eu boto. Tá? O pessoal tá dizendo que viajou, que Paulo Baia viajou com o Fluminense. Viajou, né? Pronto. E aí a turma, Aleph Manga eu boto, mas nem pro Sport eu não contrataria, não. Pelo histórico. Eu contrataria. Carlos Pena, Moraes e Iago Teres. Ele e Pedro Rocha resolve a vida aqui, viu? Não, mas o histórico, esses jogadores. Gosta, pelo amor de Deus. Não, mas eu não gosto, não. Ele, pronto, Mateuzinho fazendo uma Série B super honesta pelo Cuiabá, lateral direito. Não entra, não. Na minha, não, assim. Eu boto aí, mas se pudesse escolher. Moraes do Maringá é curioso, porque assim, vários clubes já buscaram. Os daqui também já tentaram sondar. O Maringá tá fazendo um jogo duro pra caramba com pra liberar o garoto aí. Pra liberar, porque assim, agora sim, eles podem perder o time, né? Porque aí depois talvez não vai. Porque se segurar até o final do ano, assim, porque tem que esperar a vibe. Muito, assim. Tem que esperar a vibe. Exatamente. Porque, por exemplo, Minhoca, mas, assim, chegar a agosto, se o Maringá não passar, dançou. Ele vai ter que prestar de graça. Mas o Maringá tá bem posicionado, né? O Maringá vai passar. E esse Iago Teres é outro jogadorzinho que vem chamando a atenção, mas naquela lógica de complemento do elenco, lá pro final da janela, se o Londrina... para ficar de olho. E Carlos Pena, que eu botei assim, tá ali. Quem quiser se arriscar, que se arrisque.
Ô, Cauê, Daniel Paulista no Sport. Pedro Rocha deve passar a ser considerado, né? Não sei qual é a multa do homem, né? Eu vi interesse do Vasco nele, uma sondagem do Vasco já. Agora resta saber como. A vida do Remo não depois tá de perder Daniel Paulista, aí tira o artilheiro também, tira o Pedro Rocha logo. Cara, e o Remo, a torcida do Remo tem até uma simpatia do Sport também, Leão, essa coisa toda. Mas vai pegar um abuso grande também. Depois perdeu o treinador, se perdeu o atacante também. Porque numa dessa, desalinha o time, pode desalinhar completamente o time para o restante da Série B, pô. Assim, se não tiver multa, traz, velho. Traz. Veja, o Sport tem nada. O Sport tem nada. Foi em Fortaleza, mas ele voltou a ter confiança, veja. Eu já tinha largado o Pedro Rocha há muito tempo, muito tempo mesmo. Veja, o mercado do futebol também, tanto que ele está na Série B nesse momento, porque pela idade que ele tem, ele era para ser um jogador de Série A. Se ele está na Série B, porque o mercado... Porque ele não conseguiu... Ele não conseguiu, eu acho que ele teve pequenos recortes no Fortaleza, mas ele não conseguiu, em canto nenhum, repetir o que fez no Grêmio. Que é aquele atacante de explosão que partia para dentro e tal. E eu acho que no próprio Remo, ele mudou um pouco. Ele é aquele segundo atacante e que ajuda ali, mas é um bom finalizador. Mas ele tem muita qualidade. Né? Assim, aí numa Série B, uma bola que sobra ali, ele tem a qualidade de... Ele tem um remate, exatamente. Não é todo jogador que tem essa qualidade. Pois é. Também aí como o Sport não tem nem quem chute... Acho que Pedro Rocha... tem isso. O Sport tem nem quem chute. Nem que acerte a barra. Tipo, Romarinho ou Pedro Rocha? Romarinho ou Pedro Rocha? Pedro Rocha, né? Exatamente. Pedro Rocha, porque chuta na barra, pô. É isso. Não é porque Pedro Rocha, Pedro Rocha, não. É porque o cenário hoje do esporte, a gente viu, o esporte precisa de uns 3 atacantes, pô. De lado. Se trouxer 3 atacantes de lado, ninguém vai achar ruim. Por isso que eu nem debateria, Cauê. Ele e o Aleph Manga são mais fáceis do que os outros aqui citados, tá? Eu traria os dois sem pensar muito, viu? Era no automático, para depois pensar. Traz, depois pensa. Traz, depois pensa no histórico, né? Depois faz o exame médico do histórico dele. Depois pensa, pô. De Aleph Manga. Que Deus perdoa. Cauê não perdoa, mas Deus perdoa. Tá aí Cariú jogando? Não, é só porque é o de estimação, né? Que deixaram. Aí fazer o quê? Já deixaram, já tá criado. Quer posicionar alguém mais aí? Tipo, Pedro Rocha poderia ser pensado no Ceará, no Vitória? Difícil, né? Veja, pro Vitória, o Vitória tem uma barca ali na ponta esquerda, viu? Vitória precisa de 2, 3 ali. De 2 no mínimo. O Ceará já tem o Pedro Henrique, o Ceará. Eu acho que aí já... Exatamente. E bate muito com o Pedro Henrique. E bate muito porque Pedro Henrique não é um jogador de velocidade. Aí a mesma coisa de é um estilo que termina batendo assim, sendo um pouco semelhante. Lógico, cada um com seu estilo, mas um pouco semelhante no sentido de ser aquele jogador mais de lado finalizador, um segundo atacante que joga pelo lado. Então, tem muito jogador dessa mesma posição no Ceará. Para a esquerda. Então, a gente vai colocar só o escudinho do Vitória ali, tá? Também. Olha, a Manga dava pro Vitória aí. Mas aí eu acho que já pega menos. Já é mais. Aleph Manga é a desespero. Eu acho que só Sport e Juventude. Eu acho que só Sport e Juventude cogitariam. No aperreio absoluto, assim. Tá? E aí, Cauê, pra fechar, você só conseguiu listar aqui... pra me livrar. A turma vai botar isso daí, vai dizer que eu queria Aleph Manga. No Sport. A turma foi cobrar outro dia no Twitter, algum jogador disse, meu amigo, escute a live pra você ver na época, o que foi que eu disse? Era o último da lista, se não quiser o cara barato, mas não tem jeito não, a turma vai no pé da letra. Acho que foi vai no print. Ela vai dizer que a gente xingou aqui no chat. Daqui a 4 o cara meses. Vai no print, pô. É o que o Goku fala aqui, né? Manga não tá bem no Avaí, por isso mesmo, eu acho que seria uma coisa assim de...
A menos mesmo, tá? Mas aí, reforçando, são jogadores que justamente tem alguma coisa que você bota ali, não quer dizer que eu traria, não. É reforçando. Cauê, só 3 atacantes sendo... Porque Dineno era o único que dava para cravar alguma coisa. Um da Série C e 2 da Série B menos, viu? Porque o América Mineiro faz a Série B muito 9 ruim, é muito né? difícil, pô. 9, Renato Marques teve alguns momentos no América Mineiro, inclusive na A, de alguma... Mas pronto, não tem como você dizer. E aí, pro esporte, teria que ser o terceiro centroavante. Jé, terceiro centroavante. Veja como foi recebido por Atos aqui, viu? Veja como Atos recebeu sua indicação. Mas é isso que não tem. Se Carlão jogar a Série A, eu largo o futebol. O futebol tá de brincadeira. E pior que tem time cogitando, o cara ficar viu? acordado até 3h36 da manhã pra ouvir o cabo indicando Carlão, Atos. Mas foi o que eu disse. A Copa Paulista. Tem jogadores que não contrataria, mas são jogadores que estão aí no mercado, que estão se destacando, velho. Galhardo e Paulo Sérgio pergunta aqui, Carlão tem seus golzinhos, viu? 5 gols em 11 jogos. É isso. Ano passado, 5 gols em 12 jogos pela Noroeste. Reforçando. 9 gols. E até Atos, reforçando, já que Atos colocou a lista, não quer dizer que são os caras que eu contrataria, não. São os caras que estão aí, ó. Estão se destacando. Carlão mete gol assim todo ano. Agora é no nível assim meio pré-sal. Melhor Ciel, né? Melhor Ciel, né? Não? Ciel entrega mais. Aí, o São Paulo cogitou Carlão, porra. Tá botando aí, porra. Tá vendo? Não quer dizer que eu contrataria, não. Eu São Paulo no Rio Grande do Sul, só para deixar claro, viu? Eu São Paulo no Rio Grande do Sul. Peraí, São Paulo cogitou Carlão quando? Carlão tem 32 anos. Só para cronologicamente, essa informação foi quando? Não, parece que o São Paulo soldou tanto o Carlão quanto o Gustavo Medina. Sem saber a idade. De repente, alguém disse, não, rapaz, é 32, tu mais recuou. Foi assim que a gente chegou no Sabino, Cássio. Foi assim ligaram, que a gente chegou no Sabino. Ligaram assim, ó. Esse Carlão aí. Esse menino. Esse Carlão quem é? Não, é aquele. Não, que Carlão? Aquele? Ei, mas pode ser desespero, pode ser desespero. Quando quebrou Caleri, pega qualquer um que tiver aí. O que tiver mais entregado. Mas, ó, falando sério, aí, o cara tem um histórico de gol assim pra caramba, meu. É até surpreendente aqui, viu? Não, mas ele é uma coisa de 2 anos pra cá, Cássio. Ele não... Ele era bem assim... Não, tem uns gols coisas lá absurdas quase 50 gols lá na Arábia Saudita, mas ele não, mas aí Brasil. Não, então, mas é revezando Ferroviária com Noroeste. Não é só Ferroviária. Só dá para Ferroviária e Noroeste. Pronto, Ferroviária e Noroeste. Então, só conta a partir daí. 5, 10, 19, 30, 40 gols desde 2023. Porra. Cauê, depois que Carlão abriu a porta, Felipe Vieira eu estou quase achando que Atos vai lá, que lá tem uma chance de Atos largar o futebol, viu? Eu achava desprezível, nesse momento considero existente. Galhardo, mas ele não é um jogador muito rebuscado, não, Cássio. Esse Carlão não é muito rebuscado, não, viu? Não, mas Carlão, 32 anos, Ferroviário de Araraquara, é claro que ele não é rebuscado. Carlão, Carlão, vem resolver a vida do esporte. Eu quero que você responda a pergunta de Felipe Vieira. Thiago Galhardo e Paulo Sérgio. Pra quem? Série A. Você que responde. Não. Paulo Lins diz que Paulo Sérgio é velho, não dá para comercializar. Não dá, não. Quase a mesma idade de Carlão. Paulo Sérgio, ou Paulo Lins, comercializa aí paciência para eu ver. Comercializa Pablo aí para eu ver. Mas dá para ver aí que a coisa é difícil, né? Dá. Veja o cenário. Mas eu traria. Veja o cenário. Por isso que eu tô dizendo. Pro cenário do esporte. Da Série C pra Série A. Sim. É difícil. Pesado, homem. É difícil, pô. Em 2009 o Sport estava mal no Brasileiro. Fez um ótimo segundo semestre, assim, foi muito bem no primeiro semestre, mas estava mal no segundo. E estava sem atacante.
Aí nessa época se cobria treino, o Sport treinava muito na Ilha do Retiro, você viu o treino dentro do campo e tal. E o Santa tava naquela fase, naquela draga, já tinha acabado a Série C, ia jogar a Série D, tava jogando Copa Pernambuco. Aí eu acho que é Edmundo. Aí a direção do Sport lá, esse menino de Santa Cruz, Edmundo. Aí Edmundo tinha 39 anos no Santa Cruz. Que tava sendo atleta da Copa Pernambuco. Que é esse menino do Santa Cruz aí? Edmundo, 39. 39. Eu lembro dele, de Edmundo. Depois foi jogar ainda na Paraíba, jogou até uns 41 anos na Paraíba. Cauê. Aí o Santa trouxe Gaúcho, que também foi atleta da outra Copa Pernambuco. É os fãs de Rodolfo, os ídolos de Rodolfo. Brazão, Gaúcho e Edmundo. São os 3 ídolos de Rodolfo. Esse menino de Santa Cruz é bom, Edmundo. Esse menino de Santa Cruz é bom. 41 anos jogou Edmundo. Cauê, podemos colocar o escudo do Sport ao lado do nome de Gé? Não, e de Carlão, pelo visto, né? Veja, vai ter que dar todo um contexto, pô. Eu só queria dizer que tem aí. Se alguém quiser se arriscar para terceiro. Se você indicou para Série A. Para terceiro, não. Eu disse que tem a aí. A da Série A é o Leãozinho. Veja. Se for para ser terceiro, bota. Veja. A pergunta final. Cada um tem que responder. Se vocês fossem gerentes de futebol. Não é a última, não. A pergunta final é abrir o fim do programa, mais meia hora. Tiago Minhoca. Você é gerente de futebol, tá? Você é gerente de futebol do Ferroviário. O Ferroviário subiu para a Série A. A palavra gestor. Com J. Você é gestor. Com J. Aí disseram assim, ó. Circunflexo no O. O presidente. O J de Gé. O J de Gé. Atos Gildo comprou a SAF do Ferroviário. Entende muito de SAF, ninguém. Atos ficou com a SAF. Minhoca, é o seguinte: você tem 2 nomes. Escolha um ou outro. Carlinhos ou Carlão? Carlinhos ou Carlão? Carlinhos do Vitória ou Carlão da Ferroviária? Do Vitória. Você escolheria quem? Eu escolheria Carlão da Ferroviária. Porque Carlinhos e aí, pensa muito o que Cauê disse. É o que está acontecendo recentemente com ele, né? Carlinhos, Nova Iguaçu, ali foi só uma chuva de verão. Irmão, veja só, eu tô rindo da lista, porque ele tá aqui há 2 horas vendo a lista de Cauê. Aí teve 500 goleiros, 20 zagueiros, não sei o quê. Eu tava aqui numa curiosidade da porra, porque tá faltando atacante, né? Aí tava na curiosidade, 3 nomes, porra. Isso aí é bom demais, velho. Se Cauê, que é um doido de pedra pra esse tipo de coisa, arrumou 3 nomes pro ataque, é porque não tem nada. Tem nada. Nenhum. É a raspa do tacho. Fred apagou. Nada. O que tinha, Fred apagou, que era de Neno. Era a minha carta. Eu apaguei porque foi comprado, pô. Oxente, foi era negociado. Minha carta. Quando eu só vi o programa perdendo validade, caramba. Porra, de Neno foi fechando com o Grêmio. Me lascou. Não, aí São Paulo entrou na jogada e foi pronto, me lasquei. Era o único, pô, de Neno. Numa hora dessa paciência vendo a live, aí já fala pra direção, é melhor me esperar, viu? Veja, se só pudesse contratar jogador que estava no Brasil, era melhor esperar. Deixa a cintura do homem. Deixa o homem recuperar a cintura, o quadril, o que seja. Depois de difícil. São João é difícil. Se ele se arriscar, difícil. Vai botar o quadril para jogo. Tava já no barquinho, ele tava deitado, né? Tava aqui. Não, ali o quadril era para estar doendo ali, viu? Aquela posição. A posição que ele tava quebra um quadril. Tava aqui. Quadril ali é. Porque desses 3 não, vê. Renato é um cara assim. Se fosse para o Sport continuar, vamos lá, pensando no momento de hoje. Vamos lá. Vai para Pablo com paciência, vão até o fim. Gé é um touro, mas é um touro mais pesado. Indomável. Touro mais pesadinho. Eu nem vou discutir bobagem. Gé, hoje, ajudava Marque, Pablo e paciência. Mais pesadinho. Renato Marques é aquele cara que tem um pouquinho mais de habilidade, de velocidade, mas... É o Arthur Souza que não vê ainda. Mas faz uma raivinha. Caxias do Sul. Se já perde um gol em Caxias do Sul. Como é que fica o som de Yuri Romão, porra? Assim. E vai fazer o quê? Quem vai... Pablo que não vai dar um chute na barra, porra. Tá finalizando um pouco mesmo. O problema é isso, pô. O Sport trocou... A questão é que o Sport tem 2 centroavantes. Pra botar e fazer raiva. O Sport vai contratar o terceiro, tá? Vamos lá, vamos pra realidade. O
Sport Pronto. vai contratar um terceiro. Vai contratar o terceiro. Não, pô, tem Zé Roberto, pô. Não, Zé Roberto Mas veja, volta, pô. mas vai contratar o terceiro de que nível? Dúvida. Vai contratar. Zé Roberto. Desse ou alguém que resolva? A questão é essa. Arrumar onde que tu não arrumou? Como é que Fora do país. Fred tá Fora do a janela está Zé aberta. Roberto. Pô. É A melhor janela Zé está Roberto. aberta. Veja, centroavante é o tipo de coisa que não dá para ir por aqui por o que eu botei, não, pô. Não pode. Não pode. O cenário do esporte é. Eu não posso olhar esses 3 nomes e eu vou nesse porque é o que tem. O esporte precisa resolver. Segunda que vem, a lista vai ter os nomes estrangeiros, você vai precisar de mais tempo. Não, mais tempo, pô. Precisa mais tempo. Até porque tem que depurar mais aí a história de como vai. Jokeres. Acho que é. Não sei nem como é pronunciar aquele cara. A turma pediu no Fortaleza, lembra? A turma botou. Então, na seleção brasileira. Bola de ouro, quase o bola de ouro da Europa. A turma teve gente dizendo De ouro Fortaleza. Não, Fortaleza. Por que não botou pro Fortaleza? Teve essa. Por que não botou Jokeres no Fortaleza? Foi. Agora Richard daqui a um ano tá aqui no Brasil, viu? Com Só certeza. você quer pagar. Veja, essa lista com todo mundo, Fred. Eu acho que daqui a umas 2, 3 semaninhas. Porque tem que ver o que é que vai. Qual a posição aí da turma? De que cenário vai. Acordo fechado, tá? Mas eu já vou Vamos, levantando. Se antes der, mas tem que visualizar como é que vai ser. Se essa primeira depuração dessa janela que fez dia 10, até para ver que portas foram fechadas, né? Pronto. Fortaleza, fechou o 10 ali dele. Então já não vai mais atrás de 10. Vamos ver o que é que o Sport vai trazer. Se o Sport não trouxer uma lateral, se o Sport trazer uma lateral direita, eu já não me preocupo mais olhar lateral direito para o Sport. Nem para ninguém, porque eu acho que ninguém precisa de lateral direito do Nordeste. Agora, centroavante é fora. Centroavante é fora do país. Não tem nem conversa, pô. Deu para ver aí. Centroavante fora do país. Porque não adianta, veja. Só brasileiro, se for pode ser um desses 3 aí. Vou dar logo uma regrinha para você. Português nenhum. Tá? Português. Tá barato. Fred, pegue minha lista. Pronto. Pegue a lista do centroavante que eu botei em janeiro. Veja lá. Cristiano Ronaldo pode vir, viu, Gabriel? Se Cristiano Ronaldo quiser vir pro esporte, tá descartado. Português tá barrado. Tinha até um cara bem, ó. E no México ainda é turma doida. Paulinho, centroavante. Não, no México. Português. Os filmes são muito repetitivos. Gé, veja só, eu nem vi essa lista de Cauê. Já tô ficando logo, meu nome é Gé. Não, eu já vetei pelo nome. Não pode, o esporte não pode estar morto na pedra e contratar um Paulinho, não. Toda a zona de rebaixamento é isso. O esporte está na zona de rebaixamento, é alguém diz, ó, tem um Paulinho que joga pra cá. Meu irmão, parece um filme, assim, Sessão da Tarde, porra. É melhor esperar Micael perder mais um pezinho, fazer mais uns 3 golzinhos. Mas aí é pra Série B, né? Série B 2026. Um Paulinho com o esporte na zona de rebaixamento não aguento, não, meu irmão. Todo zona de rebaixamento tem um Paulinho, pô. Aí, Fred, tu vai atrás do Saulo Mineiro, Fred. Saulo Mineiro eu ia, viu? Cadê? Pronto. Resgata aí a lista de janeiro do esporte. Eu sou mágico, porra. Não, bora fechar esse negócio. 4 da manhã. 500 arquivos, porra. 5 horas de live. 5 horas no ar. Meu irmão, A gente começou o programa. Eu vi agora. Eu pensava que era 3 horas da manhã, pô. 3h50. Caralho. Veja só. Crente que tava dando 3 horas. A gente começou o programa com 82.900 inscritos. E a gente debatendo. 5 horas e 2 depois, 82.900 inscritos. Não arrumou nem 100 aquele cara tá certo. 3h50 da manhã. E a gente debatendo. Gé, Carlão e Renato. Se a gente fizesse o vídeo era só esse aqui. Tinha muito mais audiência e curtida. Gé do esporte. Pronto. Aqui, ó. Meu amigo. 3h50 da manhã. Gé, Carlão e Renato. Pedro Rocha, vem com o Daniel Paulista, pronto. 50 mil views. E mais audiência. Mas, enfim. Tá? Eu queria só assim, Daniel perguntar, Daniel Paulista, chega isso. É de Gé, viu, Daniel? É de Gé. Vai de Gé. Como é que é? Pior, que até para trazer Gé é difícil, que a Ponte Preta não libera de graça. Ainda tem caro, isso. Pô,
Segundo o Atos, todo mundo da ponte é de 100 mil para cima. Imagina, Gé. Mas vamos lá, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve aí, caralho. Tá? Pelo amor de Deus. 5 horas no ar, não conseguimos 100 inscritos. Se inscreva. Se bem que quem tá aqui até agora... É por isso que a TV Gazeta não fica tanto tempo. Ninguém aguenta não, porra. É, exatamente. É por isso que os caras cortam logo a programação, porra. E bota reprise. Ninguém aguenta não, bicho. É muito... Felipe querendo empurrar Viseu no esporte. Não, Felipe Vieira. A turma não quer no réu. Isso aí tá tirando dúvida. Felipe Vieira indicou. As indicações do Felipe Vieira foram Galhardo, Paulo Sérgio e Viseu. Dos três, o pior é Viseu. Pois é. Dos três, o pior é Viseu. E Viseu, cantei demais a pedra. O Ceará para contratar, eu disse, não fargou. Só fargou desse jeito, debaixo da barra. Debaixo da barrinha, assim, tem que ser uma barrinha. Só aqui, só faz aqui, assim, ó. Gostei. Todos os gols dele. Seguinte. Valeu. Chega a se cogitar não, Thiago Galhardo, nessa tua lista não, Cauê? Não. Jackson. Que demora da porra! Vamos embora.